Pois pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje vamos voltar a dar uma olhadela ao Netfixa 5G da Digi. Isto porquê? Porque nem tudo são mar de rosas, mas também não é tudo horrível. Portanto, o serviço continua a ter aqui um potencial bastante interessante. Eu sei que o meu último vídeo a falar sobre o serviço não foi o melhor, mas é o que é. Em nome da seriedade e em nome aqui do rigor no de Viciado no YouTube, vocês vão sempre encontrar aquilo que tem que ser dito e não aquilo que parece bem ou aquilo que muitas das vezes pode dar mais audiência, que será falar bem das coisas e a favor da Digi e a desfavor das outras, e depois há um público que prefere o contrário. Portanto, aqui não há nada dessas coisas. Aqui nós falamos as coisas como elas têm que ser faladas, com rigor e com transparência. Portanto, meus amigos, ainda existe muito para falar sobre o Netfixa 5G. Acima de tudo, a nível do equipamento em si, foi algo que ainda não falámos. Eu tive aqui um grande contributo do nosso seguidor, o Luís Passos, que teve a oportunidade de me enviar fotografias do seu Netfixa 5G e tem andado, como ando sempre, pela internet, nomeadamente aqui pelo Zwami, onde vou percebendo o que é que os vários utilizadores do serviço vão falando, e encontrei aqui uma publicação, portanto, basicamente um contributo do Artimanho, é o nome dele, aqui no Zwami, que eu acho bastante interessante, que já fez assim uma análise mais exaustiva ao seu serviço, e portanto acabámos por ter aqui algumas noções que nós não tínhamos e que eu acho que é interessante partilhar com vocês. Portanto, também agradeço ao Artimanho, que embora não tenha feito este trabalho para mim, tenha eventualmente divulgado com todos aqueles que tiverem interesse em ir beber conhecimento também lá ao Zwami e partilhar, trocar umas bolas, que é sempre fixe quando a gente encontra pessoas que estão dispostas a partilhar e a divulgar as coisas, e portanto sempre porreiro e bem disposto nesse sentido. Pá, está é mal aqui a Digi não nos ter enviado um Netfixa 5G para a gente avaliar o assunto. Pá, o Digi, da próxima, faz favor, hein? Fica aqui dito. Eu acho que era interessante a gente fazer aqui um vídeo com o router em mãos e fazer uns testes e tal, mas lá está. Mais que eu quisesse, não tinha a possibilidade de fazer a subscrição, já tenho fibra aqui e mesmo noutras moradas onde eu aqui tentei ver se conseguia arranjar o serviço, não havia ainda aqui na minha zona. Portanto, fazemos como podemos. Ora, muito bem, então, meus amigos, temos aqui 3 fotografias que eu vou divulgar para vocês, portanto, para aqueles que têm curiosidade em perceber como é que o router vem. Nós já sabíamos que era este ZTE G5TS, portanto não é novidade, só não tínhamos era visto como é que ele vinha, portanto vem aqui com uma caixinha personalizada da própria Digi. Portanto, na parte de trás da caixa vêm as informações que nós já sabíamos, portanto vamos ter a ZTE Smart Life App, portanto uma aplicaçãozita para vocês irem fazendo aqui a gestão do vosso próprio router. Sabemos que o router tem 4 portas gigabit, ok? Portanto, neste caso não é novidade. Temos a possibilidade de ligar 2 portas, temos 2 portas para antenas externas, caso vocês tenham aí uma zona muito complexa e onde vejam necessidade depois de fazer a introdução de antenas externas ao router para melhorar a sua capacidade. Temos o Wi-Fi 6, algo que também já sabíamos, com a possibilidade de ter Dual Band 2.4 e 5 GHz. E temos então aqui o 5G Ultra High Speed Network, portanto, capacitado para 5G Standalone e Non-Standalone, e com uma agregação de bandas que pode chegar até 200 MHz de band switch, ok? Portanto, até aqui não existe... e não vos mostrei, portanto, este é o próprio router já fora da caixa, portanto, é tudo informações que vocês já podiam ter encontrado na própria internet, mas pronto, o routerzinho engraçado. Bom, portanto, do ponto de vista do equipamento, o equipamento parece ser um equipamento que cumpre, na minha opinião até cumpre mais do que aquilo que supostamente o pessoal poderia estar à espera, e eu já vou falar sobre isso, porque há aqui uma outra possibilidade deste Netfixa 5G ter uma importância para vocês, e já lá vamos. E portanto, a nível do equipamento é isto. Quis também partilhar com vocês, apesar de que grande parte destas informações vocês já as conheciam, porque eu quando fiz o vídeo falei sobre isso. Ora bem, haviam aqui algumas dúvidas sobre quais é que seriam as velocidades que este Netfixa 5G teria. Porquê? Porque anunciado, a Digi tinha dito que, anunciado e em nível contratual, a Digi tinha dito que este serviço iria ter 50 de download e 10 de upload. Portanto, tinha colocado o cap em cima da mesa de 50-10.
E o pessoal fica assim, bom, 50-10 é capaz de ser um bocadinho curto, porque ainda por cima isto vai ser utilizado como internet fixa e portanto para televisões e não sei quê, e computadores, pode ser curto. Vamos lá ver, vamos esperar que o serviço venha para as nossas mãos para depois verificarmos exatamente o que é que a Digi está a fazer. Ora bem, o nosso amigo Luís fez aqui um teste e este teste dá uma velocidade de 225.11. Ok? Muito acima daquilo que é a capacidade anunciada ou o limite anunciado dos 50-10. Com estes 225.11, este serviço já está muito acima daquilo que é a realidade de muita gente com internet coaxial da treta nas zonas do interior do país. Agora, atenção, isto foi um teste realizado, creio eu, até diz aqui para baixo, na zona de Oeiras, ou melhor, no servidor da Mel Lab em Oeiras, mas portanto sabemos que é aqui na zona da Grande Lisboa. Ao fim e ao cabo, poderá eventualmente a Digi não ter capacidade de reproduzir estas velocidades no interior do país. Ainda assim, dá-nos uma ideia de que, para já, e eu digo para já porque não sabemos o que é que a Digi poderá fazer, porque infelizmente a Digi tem este defeito de muitas vezes lançar as coisas um bocado em cima do joelho e depois ao longo do tempo é que vai limando a situação. Lança primeiro e depois a gente vê. Portanto, não sabemos se eventualmente no futuro poderá fazer essas limitações ou se está a utilizar digamos assim, este escudo contratual só para, ok, naquela zona eu estou à vontade, tenho o site, por exemplo, com fibra da Digi, portanto estou à vontade, ele tem capacidade, deixa-me dar a velocidade que eu consigo, mas se eventualmente noutras zonas onde os sites não tenham a fibra da Digi ou eventualmente onde exista, sei lá, um estrangulamento muito maior da capacidade da rede, eu precisar de fazer limitações ou o router não tiver capacidade de apanhar mais do que 50-10, eu estou, pelo menos a nível contratual, eu estou escudado. Portanto, não sabemos, vamos ver se ao longo dos próximos meses a situação se mantém assim, mas para já, seja aqui o amigo Luís, seja os outros utilizadores que já tiveram a oportunidade de divulgar publicamente ou de me enviar diretamente mensagens, todos eles reportam que o router dá sempre mais do que os 50-10. Obviamente que poderão haver zonas do país onde vocês não vão conseguir ter mais do que os 50-10, até podem ter um bocadinho menos, porque isso vai sempre depender daquilo que é a rede nessa zona, mas é como eu vos digo, antes de fazerem a subscrição de um serviço Netflix a 5G, a minha recomendação, caso vocês tenham um serviço Digi, tanto melhor. Se tiverem algum amigo que tenha um serviço Digi, tanto melhor para ele ir à vossa zona, ou se andar ali à volta dos sítios onde vocês moram, para ir fazendo um teste à rede, para vocês irem apalpando a rede, ver como é que está. Se tiverem condições, vocês já sabem. Se não tiverem mesmo ninguém, a ideia é, vocês compram um pré-pago da treta, fazem uns testes iniciais e veem. Portanto, não é por 4€ que vocês vão morrer, fazem o teste com o pré-pago, fazem uns speed tests, veem se a situação está em condições. Se tiver na vossa casa condições, vocês então avançam para o Netflix 5G. Portanto, uma coisa ficamos a saber, pelo menos à data de hoje, o Netflix 5G apenas tem a restrição que o site lhe der. Portanto, tudo aquilo que o site lhe conseguir dar é aquilo que vocês vão ter. Bom, depois existe aqui algumas outras questões que têm que ser analisadas e que o amigo também partilhou aqui. Ponto 1. Mais uma das coisas que nós não tínhamos a certeza, portanto, a Digi anunciou o Netflix 5G como sendo geograficamente bloqueado, ou seja, funcionaria apenas na vossa morada, e isto faz todo sentido porque a Digi tem interesse em controlar ou saber exatamente onde é que estes equipamentos vão estar. Portanto, até por essa questão que eu falei, porque nem todos os sites são iguais, nem todos eles têm fibra Digi, etc. Portanto, interessa que, ok, ali já estou em condições de lançar o serviço, então, muito bem, avançamos para a disponibilização de cobertura de Netflix 5G naquela zona. Não estou, não tenho. Portanto, não interessa à Digi que não existe esta restrição geográfica e isso depois faça com que, de repente, esse router possa estar em zonas onde a Digi não quer que ele esteja. Mas, curiosamente, esse bloqueio não está ativo. Ou seja, o cartão SIM, que está inserido dentro deste router, se vocês o levarem para outra zona, ele simplesmente funciona. Portanto, não tem essa limitação geográfica ativa, pelo menos à data de hoje. Naturalmente que eu acredito que mais dia menos dia este bloqueio irá acontecer. Será mais uma daquelas questões que foi em cima do joelho e ainda não conseguimos lançar essa situação. Mais à frente alguém há de fazer isso. É o que parece. Portanto, não faz sentido lançarem-no com essas condições e depois não o fazerem se não for esta a explicação. Curiosamente, outra coisa que também é muito interessante é que o cartão que vem dentro do router, portanto o cartão Digi que vem dentro do router, funciona
em qualquer outro equipamento. Ou seja, não tem bloqueio por e-mail ou por fabricante. Portanto, simplesmente, se vocês tirarem o cartãozinho da Digi que vem dentro destes ZTE e o colocarem dentro de outro router qualquer, ele simplesmente vai funcionar normalmente. Portanto, eventualmente, não sei se é para ficar assim ou não, mas é uma possibilidade que vocês têm. Outra coisa também relevante é que este mesmo router que vem agora da Digi não tem qualquer limitação do ponto de vista dos cartões que suporta. Ou seja, se vocês pegarem neste router do Netflix 5G e lhe colocarem lá um cartão de outra operadora, ele vai funcionar. Portanto, isso é outra coisa também bastante interessante para o caso de vocês terem este serviço, mas entretanto o cartão da Digi pode não ter aquelas velocidades que vocês esperam, mas alguma das incumbentes pode ter e vocês até têm um cartão e espetam lá e funciona. Pagam 5 euros por um router que custa muito mais e eventualmente podem se safar assim, não sei. Mas é assim, é tudo coisas que eu acredito que a curto prazo eles vão resolver, ok? Portanto, é o que é. Portanto, como eu vos digo, o cartão, não existe qualquer associação entre o cartão SIM e o e-mail do router, portanto, indiferente o que é que vocês podem lá colocar. O cartão, o teu próprio Digi também funciona noutro router qualquer, portanto não tem qualquer limitação. Portanto, ficámos a saber disso. Depois, há aqui uma coisa muito interessante. E por isso é que eu disse, esta é a segunda parte do assunto, que é, tu podes, e o amigo Artimanho dá aqui conta desta situação, injetar a tua internet fibra dentro deste router. Claro que isto é uma questão que é assim, o serviço foi criado e pensado para as pessoas que não têm net fibra da Digi, não é? Portanto querem ter este serviço como redundância, ou melhor, como forma de se safarem durante uns tempos. Mas sabe, o pessoal anda sempre aqui a estudar a opção, não é? Portanto, imaginem vocês que estão numa zona, ou imaginem que vocês até têm a Amigo, a Uso, ou até as incumbentes, não interessa. Vocês têm uma operadora qualquer na vossa casa e de repente têm cobertura do Netflix 5G. Pensem comigo, se este router permite fazer a união, digamos assim, permite a injeção de rede de fibra através da porta WAN, ok? Vocês podem utilizar isto como uma espécie de router de backup por apenas 5 miseráveis euros por mês. Portanto, como é que isto se processa? Segundo aqui o amigo Artimanho, isto é uma coisa super simples. Portanto, imagina, vocês têm... Eu, no meu caso, não serviria porque tenho aqui a net fixa da Digi. Mas vamos imaginar que eu tinha a net fixa de outra operadora qualquer. Eu simplesmente ia conectar um cabo à porta WAN e ia depois poder selecionar uma de duas opções nas definições do router. Ou utilizava no modo automático e então este router passaria a ser alimentado pela minha fibra e pelo cartão de dados móveis, mas no modo automático, que era no caso de falha, o que é que ia acontecer? Ok, situação normal, a fibra está tudo bem, estou aqui a navegar, tranquilo. Oh, deu cocó. A fibra foi ao ar. Ele automaticamente ativa o cartão e eu continuo a operar tranquilamente com os dados móveis. Portanto, o modo failover. Ou então vocês podem utilizar no modo híbrido de agregação, em que isto vos vai permitir somar a velocidade da fibra com a velocidade do cartão. Portanto, vamos imaginar, dá aqui o exemplo do nosso amigo Artimanho, ele diz aqui, vamos imaginar que nós estamos com uma fibra de 500 megabits. E, entretanto, o nosso 5G dá 200 megabits. Isto significa que, agregadamente, nós vamos poder ter 700 megabits disponíveis, porque ele vai agregar toda a capacidade do cartão com toda a capacidade da fibra. E isto é uma coisa interessante, porque, ao fim e ao cabo, aquilo que vos estão a cobrar são 5 euros por mês. Naturalmente, muitos são aqueles que têm equipamentos capazes para fazer este tipo de coisas com forma de redundância. Eu já falei sobre isso várias vezes, até malta, por exemplo, que trabalha em casa e precisa mesmo de garantir que não tem problemas no serviço, tem que ter sempre routers capazes, ou então ter uma redundância externa, mas este aqui é muito mais cómodo porque nada muda para ti. Tu nem sequer tens que, espera aí que eu agora tenho que ligar aqui ao Wi-Fi para não sei o quê, para conectar-me ao meu router ou dados móveis. Não, está tudo igual para ti. Continuas a receber a tua internetzinha por cabo. Porquê? Porque tu, entretanto, o router está lá, tens um RJ45 diretamente ligado aqui ao teu computador, esse RJ45 simplesmente vai trazer a internet que o router tiver. Se ele vem dos dados móveis, se eles vêm da fibra, isso depois é uma gestão que o router faz. Portanto, é tudo muito mais cómodo. Portanto, esta é uma funcionalidade que eu nem pensei que este router tivesse essa capacidade para fazer, e lá está, são 5 euros por mês. O próprio
Artimanho dá aqui conta que tudo isto sem investimento extra e é usar um cabo que já tens e a configuração faz em 2 minutos na interface web em Network Mode. E entretanto, ele diz, eu por exemplo tenho este sistema que faz isto, mas exigiu-me vários equipamentos, desde balanceadores, switches, configurações avançadas e uma pipa de massa. Ou seja, vocês simplesmente têm aqui uma funcionalidade brutal, um kit incrível do ponto de vista da malta que está em casa e que precisa de internet e que não pode ter falhas, etc., por um valor de 5€ por mês. Portanto, isto dá aqui um outro elan a este serviço de Netflix a 5G. Portanto, em suma, não temos ainda o bloqueio regional ativo. Sabemos que a Digi não está a bloquear a velocidade aos 5010, simplesmente vai dar-vos tudo aquilo que o site conseguir dar ao router. Portanto, tudo o que o site conseguir dar e tudo o que o router conseguir captar é aquilo que vocês vão ter, pelo menos para já. Vamos ver se mais para a frente continuar a ser assim ou não. Pois as outras questões são só que dá para utilizar o cartão de outra operadora lá dentro, que dá para vocês utilizarem aquele mesmo cartão de outro equipamento. Portanto, são curiosidades que eu também acredito que a breve prazo a Digi possa vir a resolver isso. Temos aqui a questão esta última questão da possibilidade de vocês injetarem serviço de fibra dentro do próprio router, através da porta WAN-LAN, que vos vai dar aqui uma espécie de dual service, e eu acho que isto é um ponto muito interessante. Se não sabias de algumas destas coisas que eu aqui divulguei hoje, diz-me nos comentários, deixa o teu like, divulga o vídeo aí pela malta que tem dúvidas sobre o Netflix a 5G, e já sabem, meus amigos, sempre que tiverem informações que considerem relevantes aqui para as análises, o meu e-mail está sempre disponível, ou até uma mensagem privada, seja no Instagram, que é o da Viciado13, seja no Facebook, eu estou sempre disponível para ouvir as vossas sugestões e mesmo para falar com o pessoal. Eu tenho sempre bastante abertura para isso e tento sempre responder o máximo que sei, o melhor que sei. E portanto, meus amigos, muito obrigado ao Luís, muito obrigado aqui ao Artimanho, apesar de não ter feito aqui nenhum trabalho especial, foi uma divulgação, mas eu utilizei o serviço dele, e obrigado a todos os que vão partilhando informações, e vemos no próximo Viciado Comenta.